E aí, amores, vamos para a nossa quarta propriedade coligativa. Vamos falar agora de osmoscopia e o próprio nome já é sugestivo, né? Vamos falar de osmose. Antes de falar de osmoscopia, de osmose, é preciso que a gente possa lembrar um conceito mais geral, que é o conceito de difusão. Lembra que difusão é a capacidade que as partículas têm de se espalhar espontaneamente. E se vocês refletirem sobre esse conceito, vocês vão ver assim, se é a capacidade das partículas se espalharem, se expandirem espontaneamente, então, quando você tem um solvente atravessando uma membrana, uma parede porosa, isso é uma difusão, sim. Se você tem, por exemplo, água atravessando paredes porosas, membranas, e simplesmente se expandindo, se espalhando, isso é um tipo de difusão. Por isso que a gente diz que a difusão também pode ser estudada através da passagem espontânea de solvente, no caso aqui eu exemplifiquei a água, através de membranas de parede porosa. Só que esse conceito aqui é um conceito que te remete à lembrança de osmose, né? Que é tão comum no estudo da biologia. Osmose, você sabe que é um tipo de difusão, que é a passagem de solvente através de membranas semipermeáveis de uma solução mais diluída, ou seja, menos concentrada, para uma solução mais concentrada. Toda vez que você fala de osmose, você diz, osmose é a passagem espontânea de solvente através de membranas semipermeáveis de uma solução menos concentrada, mais diluída, para uma solução mais concentrada. Tanto é que a palavra osmose vem do grego osmos, que significa o quê? Impulso. Esse impulso que o solvente tem para passar de um local mais diluído para um local mais concentrado. Veja que nesse recipiente aqui, você tem ele dividido em dois compartimentos através de uma membrana semipermeável, onde a água ela vai simplesmente estar aqui na solução, que não é uma solução, né, que é uma estrutura que consequentemente não tem soluto, então seria aí uma estrutura de solvente puro, e esse solvente puro ele vai migrar para esse local onde tem soluto. Então vai sair daquela estrutura dita mais diluída para a estrutura mais concentrada. Isso através da membrana vai semi-permeável. Beleza? Então toda vez que você pensar nesse conceito de osmose, você diz, osmose é a passagem de solvente do meio mais diluído ou menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semi-permeável. Só que eu preciso, amores, aprofundar esse conceito de osmose com vocês. A gente precisa trazer elementos bem interessantes, porque às vezes vocês ficam só condicionados a esse conceito e não percebem o quanto esse assunto ele é vasto, ele é rico em termos de análise. Então, vamos com calma. Primeiro eu gostaria que a gente pudesse focar no conceito de membrana semipermeável. Lembra que membrana semipermeável é aquela membrana que exerce uma ação seletiva. Ela só permite a passagem de solvente, ela não permite a passagem de quê? De soluto. As membranas semipermeáveis, elas exercem uma ação seletiva, permitindo que somente o solvente possa fluir e, claro, diante da sua porosidade, consegue reter o soluto. Existe um conjunto de membranas semipermeáveis que podem ser estudadas. Você tem a bexiga de porco, você tem um papel celofane, que inclusive é usado em estruturas de hemodiálise, porque lembra que diálise significa filtração. Hemosangue, filtração de quem do sangue. Quando a função renal está comprometida e eu não consigo filtrar o sangue para que as toxinas sejam ali liberadas, eu tenho que fazer isso em máquinas artificiais, que são ditas máquinas de hemodiálise, que vão reter aquelas toxinas para que o sangue ele seja filtrado. Então você tem ali a ação de uma membrana semipermeável. Beleza ou não? Você tem simplesmente a membrana de algumas células, né, de organismos. Você também tem estruturas de porcelanas porosas, que são tratadas ali com ferro cianeto cúprico. Tudo isso são exemplos de membranas que são semipermeáveis, que vão exercer ali uma ação seletiva, ok? Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Vocês costumam estudar assim, osmose é a passagem de solvente do meio mais diluído para um meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Aí quando se pergunta o porquê, vocês acabam respondendo de uma maneira um pouco duvidosa. Vocês fazem assim, a intenção da osmose é que haja uma igualdade nas concentrações. Por quê? Porque aquela solução que era mais diluída, com o passar do tempo ela se torna mais concentrada, porque ela está perdendo solvente. E aquela que era mais concentrada, ela vai recebendo solvente, ela vai se tornando mais diluída. Vai chegar um momento que as concentrações se igualam e, consequentemente, você traz a visão
de que a igualdade nas concentrações é uma consequência do fenômeno osmótico, mas não é um motivo. Se a gente pergunta por que tem osmose, você chega para mim e diz que a osmose ela é explicada porque a ideia é que a concentração ela venha a se igualar. Minha gente, o fato da concentração se igualar é uma consequência. Porque aquela solução que era mais diluída, ao perder solvente, vai se concentrando. Aquela que era mais concentrada, ao ganhar solvente, vai se diluindo. E aí vai diminuindo a concentração, né? De forma que as concentrações elas vão se igualar. Vai gerar uma isotonia. Só que a minha pergunta é por quê? Por que existe a passagem do solvente? Preste atenção. No local onde a solução é mais diluída, não tem menos soluto? Se tem menos soluto, nós entendemos que as moléculas do solvente têm mais espaço para se movimentar. As moléculas do solvente têm mais velocidade de fluxo. Caramba, Heron! Então, deixa eu ver se eu entendi bem direitinho. Onde tem menos soluto, como as moléculas do solvente têm mais espaço, elas têm mais velocidade para fluir. Elas têm mais facilidade de movimento, né? Então, elas fluem com mais facilidade. Sim. Onde tem mais soluto, onde tem menos soluto, eu fluo mais, né? Onde tem mais soluto, eu tenho mais dificuldade de ter o solvente se movimentando. Então, ela flui menos. Veja que o solvente passa nos dois sentidos. O solvente ele passa do meio menos para o meio mais e do meio mais para o meio menos. Só que onde é que esse fluxo é mais intenso? É do meio menos concentrado, que é o mais diluído, para o meio mais concentrado, porque vai ter mais liberdade de movimento para o solvente simplesmente se movimentar. Essa velocidade de fluxo, essa intensidade com que o solvente ele consegue simplesmente ter em local onde ele tem mais espaço, a gente diz que ele tem mais pressão de vapor, que é a capacidade que ele tem de escapar. Aí o cara diz, caramba, então a solução diluída é uma solução que apresenta maior velocidade de fluxo, ela tem maior pressão de vapor. Isso! Enquanto a solução que é mais o que vai concentrada, o soluto impede que simplesmente esse solvente flua com tanta facilidade. Então ele tem menos fluxo, ele tem menor pressão de vapor. Então a osmose ela é explicada por um gradiente de fluxo, por um gradiente de pressão. Onde você simplesmente sabe que o solvente ele vai passar do meio menos para o meio mais, porque ele vai fluir, ele vai ter uma pressão de vapor mais intensa. E claro que a igualdade nas concentrações vai ser uma consequência disso. Então, se na hora de uma prova ele perguntar o porquê que a osmose acontece, você já sabe. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a capacidade que ele tem de atravessar essa membrana. Então, se você tem um recipiente que é separado ali por uma membrana semipermeável, onde tem água pura e aqui tem uma solução de glicose em água, naturalmente o solvente ele vai fluir do meio menos para o meio mais. Mas ele também flui do meio mais para o meio menos, mas não com a mesma intensidade. E aí, claro, como vai ter mais fluxo no sentido do diluído para o concentrado, você vai simplesmente fazer com que um se concentre e o outro que se dilua, vai chegar um momento que as concentrações elas tendem a se igualar. Então é extremamente importante que você tenha consciência acerca disso. Preste atenção dentro dessa lógica, amores. E é nessa percepção de discussão sobre a osmose que a gente começa a trazer toda uma aplicação acerca de situações muito temáticas, muito contextuais. Exemplo, quando nós colocamos uma hemácia, uma célula sanguínea, num local que é isotônica ela, que tem a mesma concentração ali de estruturas de soluto, o que acontece? As velocidades de fluxo são as mesmas. A quantidade de solvente que sai é a mesma quantidade de solvente que entra. Aí o cara, que massa, Heron. Então há uma isotonia, isso, há uma isotonia. Quando você tem no meio externo uma concentração salina que é semelhante à do globo vermelho na hemácia, você vai gerar uma isotonia. Por isso que é tão importante quando a gente venha a ingerir, né, espécies líquidas, elas sejam isotônicas em relação à nossa célula, senão você vai gerar um desequilíbrio osmótico. Os repositores hídricos têm essa função de isotonia. Preste atenção nisso, o soro fisiológico tem que ser isotônico.
Por quê? Porque se nós colocarmos no meio externo a nossa célula algo mais diluído, a água vai entrar, ó, de fora para dentro. Não é isso ou não? Aí o meio externo, ele vai ficar hipotônico em relação à célula. A célula vai ser o quê? Hipertônica em relação ao meio externo. Hipo menos, é hiper mais. De forma que se eu coloco o glóbulo lá, vermelho, no meio, cuja concentração é menor, vai passar solvente de fora para dentro, cara. Se eu, por acaso, pego a célula e coloco ela no meio externo, que é mais concentrado, a célula vai começar a perder água, porque o meio externo está mais concentrado do que a célula. Então eu consigo perceber essa discussão. E você, inclusive, consegue ver nessa imagem. Lembra que quando você pega, por exemplo, um glóbulo vermelho, uma hemácia, nesse espaço extracelular, se por acaso o espaço extracelular for mais concentrado, a célula começa a perder água, né? A gente diz que tem uma crenagem, a estrutura é crenada. Caso, por exemplo, o meio externo ele seja muito hipotônico em relação à célula, a célula começa a receber água e ela pode simplesmente lisar. Quebra, tem a ruptura, né? Então a gente diz que é uma célula lisada. E aí você consegue ver essa condição de gerar um equilíbrio osmótico em relação à própria célula sanguínea. É por isso que quando, por exemplo, nós ingerimos água do mar, a gente tem uma forte desidratação. Por quê? Porque ao beber água do mar, que é um meio mais concentrado do que os nossos fluidos celulares, aquele meio mais externo fica mais concentrado e nossa célula começa a perder água, a gente fica desidratado. Até mesmo se você estiver dentro da água do mar, você vê que sua mão engilha. Porque como o meio externo está bem concentrado, você começa a perder água naturalmente. Claro que essa aceleração vai ser muito mais forte, né? Essa desidratação vai ser muito mais forte se você tiver ingesta, né? Então é muito importante que a gente consiga ter essa compreensão desses fenômenos. Então, diante disso, a gente passa a enxergar diversas possibilidades. E o que eu vou falar agora é muita visão contextual, é muita discussão temática, tá? Por exemplo, existe uma teoria que é chamada teoria Nixon-Dixon, né? Que é uma teoria que está associada ao processo de condução da seiva através dos vasos cinemáticos. Lembrem o seguinte, por que a transpiração nas estruturas foliculares da planta é tão importante? Porque quando você tem a transpiração aqui, você faz com que a estrutura folicular lá da folhinha, ela fique mais concentrada, fazendo com que simplesmente o solvente ele seja conduzido de um local menos concentrado para um local que vai mais concentrado. Cara, que interessante, Heron. Então, quando você tem um processo de transpiração, você faz com que as estruturas foliculares ali fiquem mais concentradas, fazendo com que o solvente ele flua do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, conduzindo a seiva, que é tão importante para o processo nutritivo daquele vegetal. Claro que a água, ela, devido ao seu estado ali de coesão e adesão, né, vai permitindo que ela consiga ascender mesmo contra a gravidade. Então é muito importante que você entenda isso. Você começa a compreender que esses vasos, né, que são condutores da seiva bruta, que são o xilema, vão ali fazendo com que a água que está conduzindo essa seiva, ela se mantenha ali no estado de coesão, de adesão, permitindo chegar ao local que está mais concentrado. Devido justamente a essa diferença de concentração, né? Essa condição ali do déficit hídrico, né, desse extrato arbóreo. Então é muito importante que você consiga compreender essa visão dentro do contexto de uma prova, tá? E claro que tem vários outros exemplos. Por exemplo, eu falei já do glóbulo vermelho, falei do soro fisiológico que tem que ser isotônico em relação à nossa estrutura celular, senão você pode gerar desequilíbrios osmóticos que podem com certeza fazer com que uma pessoa sofra grave consequência, inclusive levar ao óbito. Se a gente tem uma condição de intravenal de colocar um soro que tem um desequilíbrio osmótico em relação às nossas células, as células podem simplesmente ou crenar ou lisar. Isso pode fazer com que haja realmente uma situação de levar uma pessoa a óbito, a gente já conversou sobre isso. A seção da seiva nas plantas, por isso que é tão importante também, sabe o que, pessoal? Fazer com que a gente, quando vai aguar uma plantinha, a gente água ali, ó, ao redor, simplesmente daquela raiz. Por quê? Porque a raiz é mais concentrada do que a terra ao redor. Aí quando a gente água por fora, o que acontece? A água, ela entra para a raiz, porque ela vai para o meio mais concentrado, e ela é conduzida através dos vasos cinemáticos, daquela seiva é conduzida, né? Para que você venha nutrir a planta. Já que lá em cima, com a transpiração, fica mais concentrado. Tá? Se liga nisso.
É muito comum a gente conservar, por exemplo, alimento com excesso de sal. Por quê? Porque o sal, ele vai fazer... O alimento, quando ele está com muita água, há um risco maior de proliferação de micro-organismos, porque a água é um meio proliferador de micro-organismos. Então, quando a gente conserva o alimento com excesso de sal, é para quê? Para que simplesmente a água de dentro do alimento ele saia. Quando eu boto sal assim na carne, a ideia é que a água ela saia daquela carne para diminuir o teor de água e conservar o alimento por mais tempo. Então você tem o sal sendo usado ali como função osmótica, tá? É só você pensar em algumas maldades que às vezes até existe, né? É uma pena. Mas a gente percebe, por exemplo, tem pessoas que pegam um peixinho de água doce e colocam em água salgada. O peixinho de água doce tem um fluido corporal que é de menor concentração que a água salgada. Então, consequentemente, quando eu boto um peixinho de água doce em relação à água salgada, ele está hipotônico em relação à água salgada, ele começa a perder água. Se você bota um peixinho de água salgada em água doce, o que é que acontece? Ele vai começar a receber água, né? Porque ele vai ser hipertônico em relação à água doce. Não é isso? Então entenda que um peixinho de água salgada tem um fluido corporal muito mais concentrado do que a água doce. A água doce vai começar a fluir para dentro da estrutura celular do peixinho, fazendo com que haja, claro, uma condição deles não conseguirem sobreviver. Então é muito importante isso. Às vezes você tem um vazamento, por exemplo, ambiental, dentro de uma indústria, por exemplo, de papel, celulose, onde há um vazamento ali de ácido sulfúrico, e existem pessoas que não têm essa visão, sistemática ambiental e querem neutralizar ácido com base. E esquece que vai produzir sal e que pode gerar um desequilíbrio osmótico muito mais grave do que meramente a presença do ácido que já estava lá. Então tem que ser feito todo um estudo para saber os riscos e associações que podem existir ao neutralizar uma substância ácida em determinado rio e lago no qual esse ácido já foi vazado de forma criminosa, já foi vazado de forma extremamente ilegal, mas que os engenheiros ambientais têm que ter todo um cuidado para que essa neutralização aconteça e não venha causar um desequilíbrio osmótico. Então toda essa discussão é muito forte em termos de prova. Veja quantos exemplos nós discutimos aqui, quantas possibilidades ele pode colocar. Inclusive, eu tinha colocado para vocês antes que existe uma diferença entre osmose e diálise. Lembra que diálise é uma filtração, não é? Quando você pega simplesmente um sangue com impurezas, a gente vai passar por uma estrutura membranosa, onde haja um dialisador ali, onde haja uma estrutura semipermeável, que venha fazer com que as toxinas fiquem retidas e você consiga permitir, né, que aquele sangue ele seja ali purificado. Então é extremamente importante que você compreenda isso. Pessoas que têm comprometimento renal acabam tendo essa necessidade de fazer essa hemodiálise, às vezes 2 vezes por semana, ou até mais, dependendo da gravidade, que faz com que a gente consiga ter aquele banho de diálise para fazer com que as toxinas sejam retiradas. É algo extremamente, realmente doloroso e que a gente precisa sempre incentivar o processo de doação para salvar a vida aí de muitas pessoas. Por isso, é extremamente importante que a gente faça essa reflexão, ok? Detalhe, para a gente já ir trazendo uma visão de encerramento em relação ao conceito osmótico, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Imagina essa figura aqui. Você percebe que você tem água pura de um lado e água mais glicose do outro. Então, naturalmente, esse solvente ele vai passar do meio mais diluído para o meio mais o que vai concentrado. É verdade, Aaron. Naturalmente. Certo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu gostaria de frear essa osmose. Eu quero que a osmose seja interrompida. Tudo bem? Certo. E daí? Se eu quero interromper a osmose, se eu quero frear a osmose, eu teria que colocar uma pressão externa contrária ao fluxo osmótico para fazer com que essa osmose ela fosse o que vai? Freada. Pô, é verdade, Aaron. Se eu quiser frear essa osmose, eu teria que colocar uma pressão externa contrária ao fluxo osmótico para fazer com que simplesmente eu conseguisse gerar um equilíbrio e você tivesse a mesma velocidade de fluxo nos dois sentidos, não é isso ou não? Aaron, essa pressão externa que eu exerço para impedir que a osmose ocorra espontaneamente é chamado de pressão osmótica. A pressão osmótica é uma pressão hidrostática, uma pressão mecânica que você precisa exercer
contrariamente ao fluxo osmótico para impedir que a osmose aconteça. Olha que interessante. Quanto maior a diferença de concentração entre a solução diluída e a solução concentrada, mais fluxo osmótico, não é isso ou não? Porque se você aumenta a diferença de concentração, o solvente passa mais. Então, eu vou ter que colocar uma pressão externa ainda o que vai? Maior para frear. Por isso que a gente diz que a pressão osmótica é um fenômeno coligativo. Porque se você aumenta a concentração, se você aumenta a quantidade de partículas, você aumenta o fluxo osmótico. Porque você passa a fazer com que da solução diluída para a solução concentrada haja mais fluxo de solvente. E aí eu vou colocar uma pressão ainda maior para frear essa osmose. Então a presença do soluto faz com que o fluxo osmótico seja maior. E, consequentemente, a pressão osmótica se torna maior. Então, o que é a pressão osmótica? É a pressão externa exercida sobre o sistema para impedir que a osmose aconteça espontaneamente. Ela vai ter o mesmo valor numérico do que a pressão de fluxo, que é espontâneo. O solvente está atravessando essa membrana, está exercendo uma pressão nessa membrana. Essa pressão do fluxo osmótico tem que ser igual à pressão osmótica para frear. De modo que nós entendemos o seguinte: na hora que você quer estabelecer a condição da solução diluída ou do solvente puro, né, passar para a solução concentrada, você tem aqui a osmose. Se eu quero frear a osmose, eu tenho que colocar uma pressão contrária que seja igual ao fluxo osmótico. Essa pressão contrária, ela vai ter que ter o mesmo valor quantitativo do que a osmose, o fluxo espontâneo. Essa pressão contrária é chamada de pressão osmótica. Conceitualmente, pressão osmótica é diferente de osmose, né? Numericamente tem o mesmo valor. Porque a pressão osmótica seria essa pressão que eu exerço para impedir que o fluxo espontâneo aconteça. Então eu quero ter uma igualdade ali de pressão. Então é muito importante que você compreenda essa visão dentro dessa discussão. E tem muita gente que acaba achando de forma equivocada que pressão osmótica, em termos qualitativos, é a pressão do fluxo. Não! A pressão osmótica é a pressão contrária, qualitativamente, que eu exerço para impedir que a osmose aconteça. Só que, numericamente, essa pressão contrária é igual à pressão do fluxo. Para que, obviamente, venha frear. Eu posso calcular essa pressão osmótica? Pode. Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Onde você sabe que você tem a pressão osmótica representada por π. Então você tem, π, que é a pressão osmótica, vezes o volume, é igual a nRT. Olha que interessante. Eu gostaria que você passasse esse V dividindo. Aí ficaria π é igual a nRT sobre V. Veja que N é o número de mols. V é o volume em litro. Mol por litro é a mesma coisa que uma expressão chamada de molaridade. Então, a pressão osmótica é a molaridade vezes R vezes T. O que é que isso significa? Significa dizer que se você aumentar a concentração, do meio, você faz com que o fluxo osmótico seja maior, porque você vai ter mais solvente passando, porque a diferença de concentração é mais elevada, e você vai precisar de mais pressão para frear. Beleza ou não? Então é muito importante que você consiga trazer essa compreensão, para que a gente não vacile na hora da prova. Então calcular a pressão osmótica é calcular dentro do conceito de Clapeyron, relacionar aqui, mol por litro vezes R vezes T, tá? Onde esse R, né, é a constante universal, que claramente se associa ao valor de 0,082 quando a pressão é ATM, e a temperatura é a temperatura em Kelvin. Ok? Então você já começa a estabelecer isso. Agora, olha que interessante. Se por acaso eu colocar uma pressão contrária que seja maior do que a pressão do fluxo espontâneo, eu inverto, né? Cara, é verdade, Heron. Se você tiver, por exemplo, água pura e água com sal do outro lado, separado por uma membrana semipermeável, a água pura vai passar em direção da água com sal, né? É a osmose. Se eu quiser frear, eu coloco uma pressão externa que freia esse processo espontâneo.
Mas se eu colocar uma pressão externa maior, eu inverto o fluxo. Eu passo da mais concentrada para mais diluída. E nós chamamos isso de osmose reversa. A osmose reversa é quando eu coloco uma pressão contrária que vai inverter o sentido do fluxo. A água vai passar do meio mais concentrado para o meio mais o que vai? Diluído. Beleza ou não? E entra um detalhe extremamente importante, porque isso ainda é muito utilizado para que você venha fazer a dessalinização da água. Porque quando você hoje percebe que nós temos uma escassez de água potável, que é tão necessário para a manutenção da vida, se a gente encontrar metodologias para fazer com que essa água potável, essa água doce, ela possa simplesmente ser utilizada em benefício da humanidade, a gente pode muito bem perceber que seria interessante encontrar técnicas de dessalinização da água salgada. Então a gente tem hoje um percentual de água potável, ou seja, de água doce ali, que é água que pode ser potável, né? Uma quantidade muito pequena. A água salgada precisa ser dessalinizada para que você consiga encontrar uma concentração de eletrólitos ali compatíveis com a nossa célula. Então a gente pode dessalinizar através da osmose reversa. A gente pega água pura com água salgada, a gente coloca uma pressão externa maior para fazer com que a água saia da água salgada no sentido oposto. Só que não é fácil, né? Porque a água salgada é muito concentrada. Então, para você inverter, você vai precisar de uma pressão muito alta, é muito custoso, é muito oneroso. Então, a gente pode fazer dessalinização da água por osmose reversa? Pode. Hoje também existem outras técnicas. Hoje a gente até faz o congelamento. A gente pega, por exemplo, estruturas muito voláteis, tipo hidrocarbonetos, que quando vão evaporar, roubam calor. Aí passa por essa água, ao evaporar, rouba o calor da água e faz a água congelar. Só que quando a água congela, ela congela pura, ela não congela com soluto. Lembram? Uma técnica hoje de dessalinização da água é o congelamento. Outro é a eletrodiálise. É quando você simplesmente coloca a água passando por eletrodos ali que vão fazer com que os íons fiquem retidos. Você faz uma diálise, uma filtração mediante a ação de polos eletrolíticos. Para que esses sais, aqueles íons salinos fiquem ali retidos, eles vão, claro, eletrolizar, mas você faz com que eles sejam retirados da água. Hoje você pode fazer também a chamada permuta iônica. O que é a permuta iônica? É quando você troca os íons. Só que na hora que você troca os íons, você pode colocar íons que venham a precipitar na água. E, consequentemente, eles sejam retirados por filtração e você venha obter água pura. Veja quantas coisas interessantes. A permuta iônica é você trocar um cátion por outro cátion, um ânion por outro ânion, que tenham ali cargas que venham a gerar quantidades semelhantes e que, consequentemente, em água venham a gerar ali uma precipitação, você possa retirar em membranas porosas, em membranas filtrantes, para que você tenha a condição de dessalinizar a água. Hoje a gente usa carvão ativado, que é um carvão poroso, que quando a gente faz a permuta iônica, por exemplo, aqueles sais que são mais insolúveis ficam retidos nesse material e eu consigo dessalinizar a água. O próprio carvão ativado, dependendo do seu grau de pureza, é capaz de, inclusive, reter algumas partículas iônicas solúveis que estão na água. Então aqui você está vendo um processo de retenção eletroquímica, que é quando você coloca uma célula eletroquímica para que você consiga ver que esses íons eles vão ficar ali retidos nos polos, por exemplo, da estrutura eletrolítica, do polo positivo e do polo negativo. E aí você separa ali o Na+ dos sedimentos, por exemplo, sal de cozinha da água do mar. Então você consegue fazer com que haja um processo de deionização, que é quando você está fazendo com que aqueles íons fiquem ali retidos e você, de forma que venha a gerar a possibilidade de dessalinizar a água. É a chamada deionização capacitiva. Se liga nisso na hora da prova, tá? Presta muita atenção, porque o sódio, que é o cátion, né, vai se ligar ao eletrodo negativo. O ânion, que é o cloreto, vai se ligar ao eletrodo que vai positivo. E aí você consegue fazer com que haja o funcionamento ali de uma pilha que venha a fazer com que haja a deionização. Beleza? Aí, o grande detalhe é que os carvões ativados também podem gerar isso, né? Acabei de dizer a você, ele tem a condição ali de gerar um grau de retenção de porosidade que vai fazer com que íons ali, estruturas moleculares, fiquem retidas na sua superfície e você consiga fazer com que esse processo de dessalinização aconteça. Então, basicamente, amores, o que a gente pode perceber? Que esse fenômeno osmótico é incrível, né? Tantas discussões, tantos temas, tantas análises, tantos exemplos.
E você encontra, em termos de resumo, a seguinte lógica. Coloquei soluto em um solvente. Diminua a pressão de vapor. Coloquei soluto em solvente. Aumenta o ponto de ebulição. Coloquei soluto em solvente. Diminui o congelamento. Coloquei soluto em solvente. Aumenta o fluxo osmótico. A gente chama assim, ó. Teco. Baixo, cima, baixo, cima. Teco. Baixo, cima, baixo, cima. Significa dizer que nós entendemos que quando a gente adiciona soluto, eu diminuo a pressão de vapor, tonoscopia, eu aumento o ponto de ebulição, ebullioscopia, eu diminuo o congelamento, quiloscopia, e eu aumento o fluxo osmótico, osmoscopia. E, consequentemente, você faz teco, baixo, cima. Lembrando que quanto mais partículas tiver naquele meio, maior o efeito que eu vou causar, já que o efeito coligativo depende unicamente da quantidade. Beleza, amores? Então, trouxemos aí toda essa visão vinculada ao conceito coligativo. Um beijo no coração de vocês. Valeu!